No mundo conturbado e sem ter maioria parlamentar, o governo do presidente Lula busca implementar uma tática flexível no Congresso para escapar do cerco que lhe move à direita e que lhe nega recursos essenciais para aprovar obras de grande impacto popular. Essa tática, às vezes, escolhe resultados importantes, como foi a derrota da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, que visava criminalizar o movimento e terminou sem relatório final, sem condenação. Uma derrota para a oligarquia. Esse quadro político é resultado do processo eleitoral de 2022, quando a eleição do presidente Lula não foi acompanhada por um avanço das forças progressistas no parlamento. Lula busca ganhar tempo, faz algumas concessões secundárias, aprova programas sociais, programas de educação integral, mas tem dificuldades para recuperar aquilo que foi privatizado na Eletrobras e na Petrobras. Espera que nas eleições de 2024 haja uma mudança e que as forças progressistas tenham algum avanço. Enquanto isso, é necessário conduzir com cautela, com cuidado, esperando inclusive a possibilidade de uma convocação das massas para as ruas do Brasil, o que pode ser o fator mais decisivo. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação estarmos aqui novamente nesse novo encontro, mesmo com toda a dor, sofrimento que o mundo hoje nos traz pela violência do Estado de Israel lá na Palestina. Mas nós seguimos aqui na nossa missão de buscar entender o Brasil, onde o governo do presidente Lula busca fazer uma série de manobras legítimas, absolutamente necessárias para encontrar a condição de governar em favor de medidas populares. Mas os setores mais conservadores, o chamado centrão, têm feito um bloqueio, uma dificuldade, uma sabotagem, na verdade, no Congresso para que o presidente Lula não possa governar como prometeu e como conquistou o voto popular. E para nos falar sobre essa situação muito complicada, bem complexa, temos aqui hoje conosco a presença do deputado federal João Daniel, do PT do estado de Sergipe, lá do Nordeste, ele que é um dos dirigentes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que, portanto, traz para dentro do parlamento a voz dos oprimidos, a voz da luta popular. Muito boa noite, João Daniel. Seja muito bem-vindo à Latitude Brasil por Telesur. Olha, boa noite. A nossa saudação e o nosso carinho a todos os telespectadores que nos acompanham. Nosso abraço a todos e todas que fazem o Latitude. E um abraço a você, Beto Almeida. Olha, é um dia que nós estamos vivendo, alguns dias de muita dificuldade, mas eu quero levar a nossa mais alta solidariedade a todos os povos do mundo, né, o povo venezuelano, em especial neste momento ao povo palestino, que lamentavelmente sofre mais uma vez agressão terrorista pelo Estado de Israel, financiado pelo imperialismo americano. Deputado, como foi valorizada como vitória política a CPI do MST, onde a direita tentou armar uma trampa, uma armadilha para pegar o MST, mas foi derrotada na sua intenção. Como é que você avalia a CPI do MST não tendo saído nenhum relatório, mas uma vitória política, não? Olha, nós aqui no Congresso Nacional enfrentamos, né, o Movimento Sem Terra enfrenta, desde a sua fundação, sempre a força e a ameaça do latifúndio aqui dentro do Congresso Nacional, que sempre elegeu uma bancada conservadora, financiada
por aqueles que querem manter o latifúndio improdutivo, desmatamento ilegal, trabalho escravizado, que quer manter a velha história da Casa Grande e a Senzala. Foi uma derrota dos setores conservadores. Pela quinta vez se tem, a quinta CPI na Câmara Federal, não aprovaram relatório, não tiveram a maioria no final, e o que fizeram durante esse período de CPI? E eu tive a oportunidade de acompanhar todas as diligências. Foram atos criminosos para tentar criminalizar aqueles que lutam por terra, por justiça, para produzir alimentos saudáveis. Foi uma derrota do centrão e da direita, dos setores fascistas conservadores. E uma grande vitória daqueles que lutam pela reforma agrária, em especial o MST. Uhum. Nós sabemos que o presidente Lula também se sentiu vitorioso com essa vitória do MST na CPI, aí no Congresso Nacional. Mas em muitas outras agendas, o presidente Lula tem tido dificuldades para aprovar seus projetos. Por exemplo, das medidas provisórias que enviou, apenas 13% ele conseguiu aprovar. O que é que está acontecendo, João Daniel? Olha, o que está acontecendo no Brasil, em especial no parlamento, nesse caso nós estamos debatendo o parlamento, o Congresso Nacional, é que desde 2016, quando o Congresso, pela maioria conservadora da extrema-direita, canalizou o voto para dar o golpe e tirar a presidenta Dilma, esse Congresso, chamado Centrão, chamado o Grupo Conservador de Direita, teve muita força. Eles tiveram uma manobra no orçamento durante 7 anos. Então, o que eles fazem hoje, eles tendo a maioria, é tentar enfraquecer o programa de governo do presidente Lula, impedir o andamento de políticas públicas para tentar manter uma popularidade ainda dividida por conta da última eleição e da força conservadora do governo anterior, para que o governo do presidente Lula seja um governo enfraquecido para manter como foi os 2 governos anteriores. O orçamento na mão do Centrão, né, onde eles operavam a máquina e o poder, e os presidentes não passavam de fantoches, até porque não tem uma obra no Brasil inaugurada pelos presidentes que aí passaram, lamentavelmente. Tudo indica que o Centrão, a bancada conservadora de direita, estaria realizando uma espécie de chantagem política que é praticamente um golpe diário contra o presidente Lula. Agora, de certa forma, o presidente Lula também busca, com muita inteligência, fazer concessões menores para poder aprovar algumas medidas que sejam mais beneficiosas para o conjunto da sociedade, sobretudo para as classes mais humildes da nação. Como é que você avalia essa tática? Que sucesso tem conseguido? Quando é que não consegue? Como é que está esse funcionamento? Olha, o presidente Lula é uma pessoa, né, para nós todos que conhecemos, um grande líder popular, né, uma pessoa muito antenada com a política nacional e internacional. Ele tem clareza sobre o projeto, sobre as dificuldades. O que nós achamos, né, eu como base do governo, mas tenho responsabilidade com a minha história e com o movimento social, é de que o governo tem atuado bastante para negociar e trabalhar através do Congresso. Na nossa avaliação, na minha avaliação, e também dos movimentos, é de que o Congresso, em parte, ele funciona pela pressão popular. Então, se o governo não der sinais para que vai ter um programa, um projeto de desenvolvimento nacional, onde as pessoas vão ter acesso real às políticas públicas
para melhorar de vida, esse Congresso se mantém, né? E o governo atua muito nesta chamada frente ampla, mais ampla dos partidos, mas nem tanto dos partidos, mais do parlamento. Então, nós acreditamos e nós fazemos essa crítica aos ministros do governo do presidente Lula, que é preciso ter uma grande frente ampla do povo brasileiro, a partir dos movimentos populares, dos movimentos sindicais, que é esta base que origina a história do presidente Lula e a história de governos populares. Se nós ficarmos só na tentativa da negociação pelo Congresso Nacional, nós sabemos que nós temos minoria e a maioria, hoje no Congresso, se satisfaz e vota para os programas e projetos do presidente Lula à base de cargo e de emendas. E isso impede que o governo tenha orçamento para implementar programas e projetos populares. Perfeito, perfeito. Estamos conversando aqui em Latitude Brasil com o deputado João Daniel, do PT sergipano, ele que é do MST, um dos seus dirigentes e é coordenador do Núcleo Agrário na Câmara Federal, e nos traz uma visão da importância de uma convocação popular para que o presidente Lula possa escapar das chantagens que a direita está fazendo com ele lá no parlamento. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já com Latitude Brasil. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje dialogando com o deputado João Daniel, um dos dirigentes do MST, hoje na função de deputado federal e coordenador do Núcleo Agrário na Câmara Federal, trazendo a reflexão necessária, indispensável, incontornável. Sem mobilização social, sem pressão popular, o presidente Lula, com toda boa intenção, termina sendo de alguma maneira freado, às vezes até refém de uma dinâmica exclusivamente parlamentar, já que o Congresso tem preço, é movido bastante por dinheiro. João Daniel, na questão do marco temporal, está havendo aí uma pressão enorme para que o presidente Lula adote uma postura que vai contra toda a história de luta do próprio Partido dos Trabalhadores, das forças de esquerda, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que o presidente Lula busca os danos menores para que possa fazer passar e aprovar algumas medidas que são mais substanciais para o povo brasileiro. Olha, o marco temporal é um tema muito importante para o Brasil, no sentido de que nós não podemos nós não podemos aceitar e ter um marco temporal. Eu digo, é um tema importante, conflitivo, que a direita trouxe para pautar há muito tempo para tentar impedir que os povos originários, em especial os povos indígenas, pudessem ter as suas terras demarcadas. Eu acredito que o STF mostrou, nesta pauta, um compromisso com os povos indígenas, com a pauta nacional. Portanto, já é, na nossa avaliação, consolidada de que o marco temporal não existe, não é lei, não poderá se sobrepor à decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma questão que não está sendo debatida. A Constituição brasileira aprovou em 88, nas disposições transitórias, realizar uma auditoria da dívida. Ou seja, existe uma montanha de dinheiro que circula por aí, inclusive com uma bolsa banqueira, e, no entanto, não se discute essa auditoria porque isso significaria questionar contratos fraudadores, contratos indevidos
e direcionar grande parte desses recursos para a construção de hospitais, de escolas, para a reforma agrária e a geração de emprego. Quando essa pauta será levantada fazendo o enfrentamento com a tirania videofinanceira, João Daniel? E nós ainda temos uma situação pior, né, Beto Almeida, nos últimos anos, com essa tal autonomia do Banco Central, que foi definitivamente entregue pelo governo reacionário de Bolsonaro para os banqueiros determinar a política de juros, a política econômica do país. De qualquer jeito, o Banco Central tem o poder e influencia na política econômica. Eu acho que esse debate, o ministro Fernando Haddad, em reunião com a nossa bancada federal do PT, né, e eu aqui faço publicamente, eu tenho acompanhado e tenho visto que ele tem se inteirado, tem um conhecimento profundo sobre o problema de quem paga e quem não paga imposto no Brasil e quanto está se levando no povo brasileiro nesta famosa agiotagem da dívida, que é vergonhosa. Todos os dias, mais da metade de tudo que se arrecada vai para pagamento de juros. E aumentou nos últimos governos. E com o juro atual pago por este comando do Conselho Monetário e do Banco Central, nós acabamos, o povo brasileiro como um todo, acaba pagando esse absurdo de grande parte do seu suor e trabalho para a agiotagem internacional e o sistema financeiro nacional e internacional. Esse debate precisa acontecer, não há como se livrar para um projeto de desenvolvimento econômico, social e nacional sem debater firmemente este tema. Naquele levantamento de menos de 20 mil famílias feita pelo Ministério da Fazenda, que baixou a medida provisória para taxar as grandes investimentos fora do Brasil e aqui, naquela medida provisória, são 1 trilhão e 200 bilhões que não pagam impostos. Mas uma última pergunta, deputado João Daniel. Nós temos visto que, a partir do resultado eleitoral, onde a diferença foi por 1 tris, digamos assim, a movimentação da direita tem sido audaciosa, indecente, ameaçadora, criando pautas absolutamente antidemocráticas na vida política nacional. E tudo isso, em grande parte, decorre da inexistência de democracia na comunicação. De que maneira nós poderíamos levantar a bandeira por meio dos partidos, dos movimentos sociais, da maioria do povo brasileiro organizado, para que a TV Brasil chegasse com o seu sinal a todo o território nacional, já que hoje ela não tem essa capilaridade, ao invés de enviar dinheiro para a TV Globo, que nós sabemos transforma esse dinheiro em pautas jornalísticas antipopulares e contra os interesses do povo brasileiro e do governo Lula. Qual é a saída? Olha, nós temos debatido com setores do governo que cuidam da área de comunicação e também no Partido dos Trabalhadores. O partido está tomando uma iniciativa de um canal de TV que eu espero que nós possamos estar no Brasil inteiro. O governo do presidente Lula, tanto nos 2 governos anteriores, como o governo da presidenta Dilma, como o atual governo, nós temos questionado quais são as iniciativas populares de comunicação em nosso país. Nós estamos com o mapa de pagamento que vem dos governos anteriores, né? Eu posso te afirmar aqui que eu tenho muita esperança, eu espero que o Paulo Pimenta, né, como ministro
secretário de Comunicação da Presidência da República, possa debater, já está debatendo, mas dar passos no sentido de que nós precisamos garantir que nós tenhamos pelo menos uma comunicação alternativa, nacional, forte, sem precisar viver de pagar para falar, e fala, mas depois vem o rebate em dobro. Quem não conhece os meios de comunicação brasileiros, é como a propriedade da terra, é o latifúndio dos meios de comunicação, são opressor, conservador. Se o governo está bem, com alta popularidade, falam bem e arranca dinheiro. Se o governo está mal, arranca dinheiro e ajuda a derrubar. Foi assim no governo Lula, do primeiro, do segundo, no governo da presidenta Dilma, e é assim no governo Lula. Eu espero e confio que o presidente Lula e o governo tenham aprendido com as experiências e possa, mesmo não cortando dos setores conservadores, mas criar alternativas que diminuam um pouquinho, pelo menos, e criem alternativas. Um grande abraço, Beto Almeida, a você, comunicador revolucionário dos momentos históricos deste país, e a todos da Telesur, que nos orgulha um governo como o governo venezuelano criou alternativas e tem projeto popular naquele país. Nossa solidariedade também ao povo venezuelano, né, que luta permanentemente junto com o governo da Venezuela para ter a soberania, o respeito, né, de construir um projeto popular para aquela nação querida. Muito bem, terminamos aqui nosso diálogo por hoje, né? Claro, com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, ele que é o coordenador do núcleo agrário lá na Câmara Federal e que leva para o parlamento a voz com gosto e cheiro de terra da luta pela reforma agrária, já que é um dos dirigentes do MST. Muito obrigado, deputado João Daniel. As portas estarão sempre abertas para a sua voz, que traz a luta camponesa para ser escutada para toda a América Latina. Obrigado mesmo. Muito obrigado a você e a todos que fazem comunicação comprometida com a informação e a formação da nossa América e do nosso planeta. Um abraço. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no Latitude Brasil. Na semana que vem estaremos mais uma vez buscando explicar, aprender e entender outras facetas desse grande país cheio de problemas, mas de enormes possibilidades de ser uma nação completamente independente, próspera e haverá de ser. Um grande abraço, tchau.